Bárbara e Joaquim, meus queridos, chegou o grande dia. Chegou o dia pelo qual vocês tanto esperavam, pelo qual tanto conversamos, pelo qual tanto vocês se prepararam. Uma linda celebração ao Senhor, um lindo momento de alegria, um lindo momento de louvor, onde podemos ter o privilégio de ter essa orquestra cantando, um coro celebrando louvores ao Senhor, todos aqui com o mesmo intuito de celebrar a Deus, celebrar os noivos, cada um tendo uma certa história com um de vocês, ou talvez com os dois, um momento em que o amor é celebrado, um momento em que cantamos sobre o amor, esse sentimento tão divino e que Deus emprestou, um atributo de Deus que Deus entregou, dotou o ser humano dele, um atributo que Deus comunica a nós, que é o amor, porque sim há outros que Deus não nos comunica e nós não temos, mas o amor, talvez o grande sinônimo de Deus, o grande substantivo para se referir a Deus, ou seja, dizemos que Deus é amor, não simplesmente que Deus tem amor, mas Ele é o próprio amor. Mas esse é um tempo também em que precisamos refletir que o amor precisa ser vivido, nutrido, dentro daquilo que é a santa palavra de Deus, do que ela nos diz, porque o amor é também um exercício, o amor é uma ação, é assim que Deus faz conosco. Deus tem um ato de amor por nós em que nos salva, e o Senhor Jesus, o seu Filho, Deus Filho, vem ao mundo e por um ato de amor se entrega, e o seu Santo Espírito, Deus Espírito, tem um ato de amor de passar a habitar em nós, que somos agora templos dele, do Espírito Santo de Deus. O amor é uma ação, não simplesmente uma utopia, um sentimento que simplesmente é tratado nas melodias e nas harmonias, nos poemas, nas prosas. Amor é algo diário, construído, intencionalmente nutrido, dia após dia, pelo nosso Deus por nós, e também precisa ser de nós, uns para com os outros, a nossa igreja, os nossos irmãos, e principalmente na instituição criada por Deus, a primeira delas, a família, o amor de Joaquim por Bárbara, e da Bárbara pelo Joaquim. Essa é a intenção de Deus. Me permita ler um texto nesse tempo, que não é um texto escrito em primeira instância para casais, para o casamento. Não é. Mas já preguei aqui mesmo nessa igreja sobre esse texto, quando expus a carta inteira de Filipenses, acredito que vocês lembram desse tempo. E pregando, e quando cheguei no capítulo 2 de Filipenses, eu me lembro de ter dito naquela mensagem, que bom seria que casais, que marido e mulher se apropriassem dessa verdade, desse texto que Paulo diz para a igreja de Filipos. E esse texto que eu quero ler para vocês hoje, os 4 primeiros versículos do capítulo 2 de Filipenses. O texto diz assim, o apóstolo Paulo dizendo, Deus dizendo para nós hoje, toda a igreja, não só para os noivos, mas eu gostaria que vocês, todos os que estão aqui, prestassem bem atenção na palavra de Deus nesse tempo. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um o outro superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é do outro. Que difícil texto para se colocar em prática. O apóstolo Paulo, sabendo do que estava para falar, do assunto em que ele estava para introduzir,
Nesse começo do capítulo 2, aliás, o apóstolo Paulo não escreveu o capítulo 2 ou 1, mas eles introduziam um novo assunto, e então, dessa forma, foi dividido para nós hoje, de maneira também iluminada por Deus. O apóstolo Paulo, sabendo o assunto que ele ia tratar, ele disse assim, como se fosse um apelo. Sabe aqueles momentos em que os pais de vocês chegam para vocês e dizem assim, Joaquim, pastor Joaquim chega assim, meu filho, escute, se há algo em você, se há amor em você. Sabe aqueles momentos, Joaquim, que a gente insiste, não é assim? A gente insiste antes de dizer, porque algo que a gente vai dizer é sério, é importante. E quantas vezes Dona Luísa não chegou e disse, minha filha, venha cá, escute a sua mãe. Não é assim que você diz, né? Escute a sua mãe, minha filha. Eu sei o que eu estou dizendo. Quando a gente faz esse tipo de preâmbulo para dizer algo importante, vem aí. Paulo diz, faz um preâmbulo dizendo, há alguma exortação em Cristo, há consolação em amor, há comunhão no Espírito, há entranhados afetos, há misericórdia, por favor. E então ele joga o sentimento dele, e não só apela para o sentimento das pessoas que estão lendo aquilo que ele está escrevendo. E eu hoje apelo para vocês. Do mesmo jeito eu apelo para o sentimento de vocês, se há de fato esse amor por Cristo que vocês revelam e dizem ao mundo que há. Se há essas entranhas de misericórdia, se há comunhão entre o Espírito e vocês, se há comunhão entre vocês dois. É um apelo que o apóstolo Paulo fez à igreja em Filipos, e hoje é um apelo que eu faço a vocês como pastor, mas também como irmão de vocês. Se há de fato esses entranhados afetos entre vocês, mas principalmente de vocês para Deus, o apóstolo Paulo agora dá o sentimento dele. E eu digo que esse é o sentimento dos pais, meu e de todos aqueles que os amam. Completai a minha alegria. Veja como alegra o coração de Deus, como alegraria o coração do apóstolo Paulo aquilo que ele estava para dizer à igreja. E como alegrará o coração de Deus a nós, vendo os resultados futuros desse casamento, como trará alegria se vocês, então vem a primeira orientação. A primeira orientação, ela traz 4 aspectos, preste bem atenção. Tem a ver agora com unidade. Unidade talvez seja o grande desafio da vida a dois. Quem é casado sabe disso. Quem está casado há muitos anos principalmente sabe disso. Ser uma só carne não é fácil. Existem alguns desafios que Deus nos entregou que são gigantescos. E que às vezes parece que a gente não dá as mesmas importâncias para ele, a mesma importância para eles, como por exemplo a gente dá para uma formação profissional, como a gente dá para outras coisas na nossa vida. Queridos, o desafio do casamento é enorme. Me perdoem dar uma notícia para vocês que parece ser assustadora. É muito difícil viver em unidade como uma só carne, como marido e esposa. E o apóstolo Paulo divide isso de 4 formas. Primeiro ele diz, penseis a mesma coisa. E aí, minha orientação aqui não é para que, e era a mesma orientação do apóstolo Paulo, ele não esperava que só pensassem uma coisa. É claro que haveria uma multidão de pensamentos. Entre vocês dois haverá 2 pensamentos. Talvez no mesmo assunto. Às vezes esses 2 pensamentos, eles concordam. Às vezes eles não concordam. Mas o que o apóstolo Paulo queria dizer aqui é que ao final, em amor, vocês concordem ao final da discussão, ao final da conversa, por amor a Deus e por amor um ao outro, pensem e caminhem pensando da mesma forma. Por mais que haja diferenças, anulem talvez aquilo que vocês acreditam que é o correto, por amor ao outro, entendendo que juntos o correto virá. Entendendo que a união da parte do pensamento do Joaquim com a parte do pensamento da Bárbara é muito mais forte, mais inteligente, vai muito mais longe do que o pensamento de um só. Por mais que a Bíblia nos convide, Joaquim, para ser o cabeça do lar, bom é ser o cabeça do lar, submisso também à nossa esposa, como ela é submissa a nós. Até porque o texto diz que devemos ser submissos uns aos outros, em amor.
Que bom é confiar, Joaquim, que você está dirigindo como cabeça do lar com a concordância da Bárbara. Muito melhor será. Pensem a mesma coisa. Tenham o mesmo amor. E aí, é claro, é o amor da Bárbara pelo Joaquim, Joaquim pela Bárbara, esse amor, esses amores são diferentes. Mas certamente o mesmo amor que vocês precisam ter é pelo maior amor da vida de vocês. Joaquim, eu digo a você, você ame a Bárbara com todo o seu coração, mas não com o primeiro lugar do seu coração. E nem você, Bárbara. Dedique o seu amor, sim, ao Joaquim, mas que ele não seja o maior amor da sua vida. De fato, o primeiro, maior amor da vida de vocês precisa ser o Senhor Deus. E aí sim, tenham o mesmo amor pelo Senhor da glória, pelo Senhor Deus. E de fato, quando amamos a Deus em primeiro lugar, conseguimos amar todas as coisas de maneira santa e equilibrada. Se vocês amarem do mesmo jeito, tiverem o mesmo amor ao Senhor, vocês se amarão de maneira santa, sóbria, dedicada, sacrificial. Esse é o amor que o apóstolo Paulo nos conclama. Depois sejam unidos de alma. É preciso que haja o mesmo espírito em vocês. O Provérbios diz que nós, quando somos dois, é muito melhor do que ser um, porque tem melhor paga do trabalho. Porque quando tentam prevalecer contra um, os dois resistem. Então, a partir de agora, quem tentar resistir contra um, vai brigar com dois. E esse é o natural do casamento. Ninguém fala de Joaquim para a Bárbara. A Bárbara pode até reclamar com ele. Pode até chegar em casa e enquadrar o homem. Mas, de fato, ninguém mais resiste ao Joaquim sem que a Bárbara resista junto. E ninguém mais tenta resistir à Bárbara sem que o Joaquim resista junto. Porque um cordão de 3 dobras, ou seja, vocês dois e o Senhor, não se quebra facilmente. Tenham o mesmo espírito e tenham o mesmo sentimento. Veja, a unidade é o primeiro ponto daquilo que é a exortação em amor do apóstolo Paulo. E para vocês hoje, vocês são chamados a serem uma só carne, deixar pai e mãe e se unirem um ao outro. Agora vocês são uma família. Estão aqui diante de vocês os pais de vocês, mas agora vocês formam uma família, um novo lar. E veja, o futuro agora é que quando a Bárbara disser, vou na minha casa. E aí, Bárbara, no começo é difícil, porque a gente vai dizer que vai na minha casa e erra o endereço. Mas a sua casa agora é a casa onde o Joaquim está, seja em qualquer lugar do mundo. O seu lar, Joaquim, é onde a Bárbara está. Aí é o nosso lar. A gente deixa pai e mãe, embora honra, ama, cuida, trata, visita, abençoa, está presente, mas no final agora a gente volta para a nossa casa. Essa casa tem um novo endereço. É a casa do Joaquim e da Bárbara. Porque agora passa a ser seu Joaquim e dona Bárbara. Não é assim? Queridos, a primeira orientação é pela unidade. Mas depois a segunda orientação é pela humildade. E aí é onde entra a parte talvez que seja mais difícil ainda. Principalmente para você, Joaquim. Porque ao homem é entregue a orientação de dirigir o lar, de ser aquele que conduz a família, que orienta e ensina. Você é o sacerdote desta casa. A você entrega a responsabilidade de discipular o coração da Bárbara e entregar essa mulher ao Senhor mais parecida com Cristo. A você é dada essa tarefa. A você é dada essa tarefa de inculcar nos seus filhos a palavra de Deus, colocar nos umbrais da sua casa, nas paredes, a palavra de Deus. A você, como foi cobrado a Adão quando pecaram, Eva e Adão, a você será chamado. Você lembra? Os dois pecaram. Deus veio ao jardim e veja, Eva tinha comido primeiro o fruto. Quem ele chama? Adão, onde estás? Mas às vezes essa responsabilidade dá a gente um poder. Então somos nós que devemos ter a submissão da nossa esposa. E aí vem aquilo que às vezes machuca alguns homens. A nossa submissão é ainda maior, porque a você, Joaquim, é dada a responsabilidade de morrer por essa mulher. Se tiver que escolher entre a vida dos dois, é a dela. Se tiver que proteger a vida de um dos dois, é a dela.
Isso não significa que você, Bárbara, é mais importante que o Joaquim, ou que o Joaquim, então, por fazer esse sacrifício, é mais importante que você, Bárbara, mas essa é a função, o papel que Deus lhe deu, é sacrificar-se por amor à amada da sua juventude e honrá-la até os últimos dias, até o último suspiro da sua vida. Veja, Bárbara, a você então entregue um papel que parece difícil nos dias de hoje. Tempos em que mulheres acreditam que precisam superar aquilo que é a responsabilidade e a autoridade dada por Deus aos homens. Mas eu conheço o seu coração, eu sei que você não é assim. Deus convida você, Bárbara, em amor, mas não primeiro amor a Joaquim, mas amor ao Senhor, submeter a sua vontade a Ele e caminhar alegre, se sentindo honrada, porque você tem um marido que ama ao Senhor e que Ele ama a ponto de sacrificar-se por você, e a Ele você entrega alegremente a sua submissão. Até porque a ideia desse texto não é que você, Bárbara, entrega porque tem que entregar a submissão a Ele. Você escolhe, você se sente bem quando Ele decide, sabe? Quando Ele decide, você olha para Ele, esse é o meu amor, olha, Ele decidiu e eu estou com Ele até o último dia da minha vida, e eu apoio, não daquele jeito, sabe, Bárbara, que depois que as coisas dão errado, você diz assim, tá vendo que eu sabia que não ia dar certo, eu avisei, mas eu avisei, tá vendo? Não é essa a submissão que Deus entrega, mas é a submissão que escolhe seguir a vontade que Deus orienta a Ele, e se não der certo, não deu certo para os dois juntos ganham, os dois juntos perdem. Se um chora, o outro chora, se um se alegra, o outro se alegra. Veja, não há como fazer nada no casamento por partidarismo ou por vanglória, ou seja, não foi eu que fiz, fomos nós que fizemos. Não há que se vangloriar sozinho de algo que deu certo, de uma conquista que foi feita, de um lindo apartamento comprado, de filhos lindos. Fomos nós que juntos conquistamos, construímos, fizemos, mas sempre com a boa mão do Senhor sobre nós. Veja bem, a humildade não é um sentimento utópico, mas é a certeza de que, porque dependemos do Senhor e somente nele temos e somos qualquer coisa, então não há que se vangloriar do que temos e somos, do que fazemos, construímos, compramos, do cargo que temos, do emprego que conquistamos. Tudo é dele, tudo vem dele. E é por isso que vocês precisam, por humildade, com humildade. E aí, talvez, algumas vezes, dá a impressão de que alguns de nós queremos tirar essa frase do texto bíblico. Essa frase é uma das frases que eu já vi, inclusive, uma pessoa dizer assim, era bom que aquela frase não existisse na Bíblia. Considerando cada um o outro superior a si mesmo. Ai, que Bíblia dura é, não é? É nada. Ela é a grande santa palavra de Deus que sabe o que está dizendo quando diz, considere o outro superior a si mesmo. Veja bem, Joaquim, você não está casando para ser feliz com a Bárbara. Você está casando para fazer essa mulher feliz antes de qualquer coisa. Bárbara, se você casar na intenção de, eu vou casar com o Joaquim porque ele vai me fazer feliz, a intenção está equivocada. Você precisa dizer, eu estou casando com o Joaquim porque eu vou fazê-lo feliz. Ele será superior a mim, Joaquim, você dirá, ela é superior a mim. Considerem um ao outro superior a si mesmo. E eu tenho certeza que isso é a promessa bíblica. Você será amado como você nem imagina. Talvez você será amado, Joaquim, como você não tenha calculado. Sabe aquele cálculo que a gente faz? Se eu fizer ela feliz, então eu vou receber esse amor, e se eu fizer isso por ela, ela vai devolver dessa forma. Mas se você simplesmente fizer porque deseja fazê-la feliz, independente das respostas que você terá respostas maiores do que aquelas que você imagina. Do mesmo jeito você, Bárbara, não espere do Joaquim as primeiras atitudes de amor e de cuidado, de zelo, de honra.
Faça por amor ao Senhor. A sua submissão primeira não é o Joaquim, a sua submissão primeira é Jesus Cristo. Bárbara, você é chamada para representar a igreja de Deus. Você tem uma missão muito maior do que simplesmente ser esposa. Você é representante do reino de Deus na terra. E do mesmo jeito, Joaquim, veja, você é chamado para ser Cristo. Para que as pessoas olhem para você e digam, eita, do jeito que ele ama esta mulher, é o jeito que Cristo ama a igreja dele. E aí as pessoas vão dizer, eu quero seguir a Cristo, que ama desse jeito. Vejam, o casamento é simplesmente um tipo. É um momento em que a gente está celebrando, mas algo maior é representado. Tem algo mais, tem algo além que está sendo representado aqui. Esse é o Evangelho de Cristo. Não tenham em vista o que é seu, porque agora não há nada mais meu. É nosso. Não há nada comprado com o meu dinheiro. Não, isso aqui foi do meu trabalho. Não, isso aqui foi comprado com o meu dinheiro. É nosso. Amor, você pegou, sabe aquelas coisas que a gente tem costume de, por estar vivendo tanto tempo já na casa dos pais e na nossa família, e a gente diz assim, é meu, a minha coisa, a nossa. Tudo agora é do outro. Sabe, Joaquim, é aquela coisa de o último sorvete do pote. Sabe aquele último sorvete do pote que você volta do trabalho esperando porque só tem... E você guardou ele para lá. E aí quando você chega em casa, você já vai no caminho dele e Bárbara faz assim, ai amor, eu queria tomar aquele sorvete. Sério? Mas não quer aquele outro? Não, amor, eu queria aquele. Por que você queria? Não. É seu, amor. Eu até queria, mas... é seu. Sabe, do mínimo detalhe do sorvete, até entregar a vida pelo outro, até lutar pelo outro, até a morte. É isso que a Bíblia nos chama. Então qual é o grande exemplo? Por que é tão difícil? A Bíblia não diz nada para nós fazermos que ela mesma não garanta que já foi feito, principalmente pelo Senhor Jesus. É por isso que quando o texto continua, o apóstolo Paulo começa a falar do grande exemplo que você, Bárbara, que você, Joaquim, precisam ter para esse casamento. O exemplo pode até ser alguns casais, pode até ser o casal, os pais de vocês. O exemplo pode ser o casal dos pastores da igreja, sabe, pastor e esposa, outras pessoas, alguém que vocês se inspirem, mas todos esses exemplos serão falhos, todos eles. Nenhum é perfeito, longe disso. E o apóstolo Paulo canta esse lindo hino. Tende então em vós, depois dele falar de tudo o que é preciso que se faça para viver em unidade e em comunhão um com o outro, ele diz, então tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O que ele está dizendo agora, é o que eu digo a você, Bárbara e Joaquim, tem um sentimento que houve em Cristo, que não esperou resposta. Veja, o texto diz, ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo qual Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que diante de Jesus, todo joelho se dobre, e toda a língua confesse nos céus, na terra e debaixo da terra, que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o Evangelho. O Evangelho diz que quando nós nos submetemos à vontade de Deus, o Senhor é glorificado na nossa vida, e por fim, Ele nos glorificará. E é por isso que esse é somente uma prévia desse dia de glorificação. A Bíblia diz que um dia o Senhor Jesus, o noivo, virá buscar a sua igreja, a noiva, adornada. Bárbara, você está linda, mas a igreja estará muito mais linda que você. Veja, por mais que tentemos celebrar e olhar para essa festa como uma linda festa, festa será no grande dia, que é representado aqui de uma maneira minúscula. Por mais que tenhamos esse esforço de fazer algo lindo, Joaquim, você bem sabe, Bárbara, você bem sabe, no dia em que o Senhor, o noivo, virá buscar a igreja, a noiva, a celebração será universal e eterna com o povo de Deus,
na glória do Pai. Tende em vós o mesmo sentimento de Cristo. Vivam em unidade, não simplesmente por amor ao outro, mas por amor ao Senhor que uniu vocês. Que Ele vos abençoe.